Oi, gente, boa tarde. Bem-vindos ao nosso GEC Sociologia do dia 31 de maio. Hoje nós iremos finalizar Weber falando sobre poder e dominação. E depois nós iremos fazer duas questãozinhas que o Felipe vai nos ajudar a resolver. Deixa eu apresentar aqui minha tela. Vou apresentar um guia. Cadê, gente? Não, Pedro. É a Merilânia, não, gente? Tá com a mão levantada? É porque ela já falou, acho que ela esqueceu de levantar. É isso, Pedro? Isso. Pronto, a Merilânia já falou, pronto, ela já baixou. Vocês estão conseguindo ver aqui? Sim, tá dando para ver. Tá, né? Sim. Então, pessoal, antes da gente começar a falar de dominação, de poder, que é... Toda vida eu esqueço, é? É Oi? mesmo, Davi, desculpa. Antes da gente começar a falar da teoria de Weber de poder, dominação, eu queria apresentar esse conceito assim, de tipos ideais. O professor falou para vocês isso? Ou também não? Passa um pouquinho mais para baixo, o que é que tem falando dos tipos ideais? Eu não estou lembrando. Tá enxergando? Estou enxergando. Eu estou só querendo lembrar quais são os tipos ideais, para ver se eu lembro. Não, os tipos ideais são os conceitos que eu vou explicar agora. Mas é basicamente isso, o resto é dominação. É muito simples, entendeu? Eu achava que era uma coisa mais complicada, mas é não. Ele falou não essa palavra, tipos ideais, na sala? Acho que não, né? Então... Não estou lembrando, na verdade. Pode ser que ele tenha falado, como é rápido, pode ser que ele tenha falado e eu não esteja lembrando. Pronto. Eu vou tentar dar uma explicadinha aqui. Vamos lá. Aula passada, gente, o Felipe falou sobre o quê? Vocês se lembram? Já é de passado, vocês se lembram do que ele falou? Foi muito simples e foi muito fácil, GED, foi no instante. Vocês se lembram, não? Só teve um conteúdo que foi passado para a aula passada. Não? Ação social, né? Pronto, ação social, isso mesmo. E aí vocês viram que tinham 4 tipos de ações sociais. E agora, gente, os tipos ideais, Weber vai dizer que são aqueles 4 tipos de ações que a gente já viu. Entendeu? Eu também fiquei confuso, mas aí depois de eu ler e entender, aí eu consegui tirar a conclusão e é uma coisa muito mais simples. Então, veja, os tipos ideais é uma construção teórica elaborada pelo sociólogo, ou seja, qual é a teoria sociológica que Weber trouxe para a sociologia? É a ação social. O que é a ação social? É analisar o agir do indivíduo para denominar e explicar as sociedades, né? A história da sociedade. E, então, esse tipo ideal é uma construção que o sociólogo ele pode escolher. Só um minutinho para entrar. Então, veja, esse tipo ideal é uma construção que o sociólogo pode escolher para trabalhar. E os tipos ideais que Weber está falando é justamente os tipos de ação social. Porque a partir da análise da ação social de cada indivíduo, lembrando, né, o individualismo é trabalhado pelo Weber. E o coletivismo é trabalhado por Durkheim, Comte e esses outros autores progressistas. Então, veja, existem 4 tipos de ações sociais. Vocês se lembram quais? Lembram? Pois fala, Davi, por favor. A ação social é frente a fins, né? A valores, a tradicional e a carismática. A ação racional legal é a primeira. Ok. Então, veja, Weber disse que o sociólogo ele pode escolher algum desse tipo de ação, alguns desses tipos de ação, para trabalhar. Então, ou seja, ele dizia que as ciências sociais, ele herdou isso daquele filósofo neocantiano, acho que era o Rickert, que ele dizia que a sociologia era uma ciência de valores, de cultura. Então, veja, para Weber, o sociólogo ele podia escolher de acordo com o que ele quisesse. Então, ele podia escolher analisar
aqueles indivíduos a partir de ação social referente a fins, ação social referente a valores, ação social afetiva e a tradicional. Então, ele podia escolher. Mas veja, vocês devem estar se perguntando, se eu posso escolher a metodologia que eu vou utilizar, ok? Para analisar aquele indivíduo, não estaria eu caindo, então, no subjetivismo? O que é que vocês acham? Se eu posso escolher, então fico livre. Mas se eu ficando muito livre, será que eu não vou cair no subjetivismo? Cair no meu próprio juízo? E aí, o que vocês acham? É uma das discussões que a gente vai entrar agora, que eu vou trazer mais em breve. Bruna, sim. Ok, o Silvio também acha, né? Pois é, também dá para achar isso. Dá para achar isso. Porém, o livro ele vai trazer que não, né? O Weber vai dizer que existe diferença, gente, entre os juízos de fato e os juízos de valor. Qual é a diferença? Peraí, gente, só um minutinho. Oi, gente, perdão. Mentes entraram aqui, aí estavam falando muito alto. Sim, então existe diferença, deixa eu escrever aqui para vocês, entre os juízo de fato e o juízo de valor. Alguém sabe a diferença? Pelo nome, assim? Alguém saberia dizer a diferença entre juízo de fato e juízo de valor? Ou não? Tá difícil? Hello? Ninguém quer falar? O juízo de valor é mais subjetivo. Isso, estamos indo no caminho, estamos construindo. Então, é justamente isso que o Silvio nos ousou falar. O juízo de valor, ele é mais subjetivo. E, na verdade, é justamente isso, né? O juízo de valor é eu encarar uma situação e tomar um partido. Então, por exemplo, o Felipe apoia a vacina. Não, nada a ver, gente. Calma. Deixa eu pensar aqui direitinho. Deixa eu ver. Pronto. O Bolsonaro está falando que a cloroquina ajuda como um tratamento precoce. Mas existem dados de que esse tratamento precoce, ele não funciona. Certo? É só ilusão. Então, por exemplo, quando um sociólogo ele for analisar isso, esse tipo de ação, por que ele está agindo daquele jeito, ele não vai poder tomar um partido. Ele não vai poder tomar o partido do Bolsonaro e nem o partido dos dados. Ele vai somente expor os fatos. E o que é justamente isso, o juiz de fato. Ele vai mostrar os pontos de cada lado. Entenderam? Seja do esquerdo, seja do direito. Deu para compreender mais ou menos o que é o juiz de fato e o juiz de valor? Juiz de valor é eu ser imparcial. Perdão, é eu ser parcial. É eu escolher um lugar. Entenderam? E os juízes de fato é eu analisar os dois cantos, os dois lugares e não tomar nenhum partido. Deu para entender? Deu, né? Ok. Então, veja. Quando Weber fala que o sociólogo ele é livre para escolher o tipo de ação, o tipo ideal com que ele quer trabalhar, porque cada sociólogo nasceu em uma cultura diferente, nasceu em diferentes lugares. Então, de acordo com ele, o sociólogo ele podia escolher o tipo de ação que ele queria trabalhar. Aí a pergunta que foi feita é o quê? Será que se ele fizesse isso, será que se o sociólogo fizesse isso, não iria cair no subjetivismo? E a resposta de Weber é não. Por quê? Porque o sociólogo iria trabalhar com o juízo de fato e não com o juízo de valor.
e o que foi explicado sobre a diferença entre os dois foi o quê? O juízo de fato é que ele vai alencar o que ele descobriu sobre cada lado, e ele não vai tomar partido. Então, contanto que ele fizesse isso, contanto que ele usasse somente o juízo de fato, ou seja, apresentasse os lados e fosse imparcial, então estava tudo bem. Então, gente, os tipos ideais é uma proposta feita por Weber, que é uma construção que o sociólogo iria escolher. E por que esses tipos ideais? Porque, de acordo com Weber, ficaria uma coisa mais sistemática, uma coisa mais organizada, uma coisa mais certa, que os resultados fossem mais certos. Entendeu? Então, os tipos ideais são os tipos de... é a escolha que o sociólogo vai fazer entre aqueles 4 tipos de ações. Ok? Então, de novo, os tipos ideais são a escolha do sociólogo para aqueles 4 tipos de ações sociais. Deu para entender? Fechou? Fechou, né? Acho que eu estou ok. Isso. Perfeito. Palavra perfeita, Ariel. É o parâmetro. É isso mesmo. Então, a gente pode passar, né, gente? Na dominação, Luiz, Oi. ele fala que aí eu não sei se tem a ver com o que está sendo colocado aqui, quando ele elenca, né, os pontos, ele fala que tem o tipo puro, né? Até alguém falou aqui no chat, que aí tem o seu tipo puro é burocracia, por exemplo, dominação legal. O seu tipo puro é a burocracia. E aparece, bem, não sei se aparece em outro, eu sei que tem nesse. Bem, esse é o que eu tô achando aqui agora. Eu não sei se isso tem a ver com o que você está falando também. É uma pergunta, na verdade. Eu acho que não, mas eu vou depois ler mais um pouco e trago para vocês no grupo, tá certo? Porque o que eu li e entendi era que os tipos ideais era a escolha do sociólogo para analisar determinado tipo de comportamento do indivíduo. Ou seja, ele ficaria livre para escolher aqueles 4 tipos de ações. Então, eu não sei se mistura ação e dominação, entendeu? Mas depois eu posso... Eu tô no slide mesmo que ele já colocou à disposição aqui da gente, né? Achei aqui. Que ele diz assim, são três os tipos puros de dominação, mas ele está falando de tipo puro de dominação. Então é outra coisa, então, viu? Aí ele fala dominação legal, dominação tradicional, dominação carismática. Achei esse. E aí aparece num outro slide que na dominação legal o seu tipo puro é a burocracia. Não, então é outra coisa. Se ele está falando que é tipo puro de dominação, então a gente vai falar disso agora, dominação. Beleza. Ok? Deixa eu ver, então vamos para a dominação, né? Agora que vocês já entenderam. Tá. O que vocês entendem, gente? Só um minutinho, deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra coisa por aqui. Tem, pronto. O que vocês entendem por dominação e poder? O que é que vocês entendem? Vocês acham que é igual? Poder e dominação. Versus dominação. O que é que vocês entendem por essas duas palavras? Poder e dominação. Podem falar, não precisa ser de acordo com uma coisa, eu quero o que vocês entendem por si só. Essas duas palavras. Sem trazer nenhum conceito de sociologia, nada. O que é que vocês entendem por si, por lendo, por criação? O que é que vocês trazem na bagagem de vocês sobre essas duas palavras? Poder e dominação. Poder é mais institucionalizado. Ou legal pelo Estado. Poder tem mais a ver com autoridade, dominação está mais ligada à imposição. Dominação é uma forma de controle social, né? Quem mais? Só Ariel e Rafael, sabe? Falaram? Ninguém mais quer falar? Só mais um. Eu acho que o poder é uma forma mais ativa de se exercer. A dominação, ela, às vezes, a pessoa pode estar exercendo um tipo de dominação
vamos lá, um político, por exemplo, ele exerce um tipo de dominação, às vezes sem agir, quando a população acredita nele, aceita as coisas dele, entendeu? Poder mais na hora que ele vai agir efetivamente, em alguma forma. Eu vejo assim. Gostei dessa parte, né? E aí tu já falou um dos tipos de dominação, né? Que é o... Vou já falar. Mas o que eu queria que vocês entendessem, gente, é que o poder, primeiro, a gente tem que entender que o poder, ele necessita de... É uma relação entre duas pessoas, porque se eu estiver sozinho no mundo, eu não posso exercer nenhum poder, não vou exercer poder sobre mim mesmo. Eu só posso exercer, por exemplo, se eu estiver com a Larissa, com a Merilane, com o Pedro. Então, com todos vocês, eu posso exercer uma relação de poder, ok? Eu não posso exercer uma relação de poder somente comigo mesmo, ok? Eu mando, vocês obedecem. Então, o poder, pessoal, ele é mais uma questão de impor mesmo, sabe? Impor a minha vontade sobre a outra. A questão da dominação é que você deixa o outro mandar em você. O poder, gente, eu tenho o poder, mas eu obrigo a Larissa, a Merilane, o Pedro, enfim, exemplos, a fazerem coisas que eles não querem, entendeu? Contra a vontade deles. E existem as dominações que vai falar, ok, que eu mesmo deixo você mandar, ok? Existe essa pequena diferença, eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas o poder, eu obrigo, ok? E a dominação, eu permito que se faça aquilo, ok? Então, vamos entender mais um pouquinho. Olha, a dominação, veja só, é a probabilidade de encontrar a obediência. Então, veja só, a obediência, ela tá envolvida nesse processo, ok? Então, o outro ponto que eu queria também mostrar para vocês de dominação é que é preciso encontrar uma forma legítima de autoridade. Então, veja, quando eu tenho um poder, veja, sei lá, com meu irmão, e eu obrigo o meu irmão a fazer o que eu quero, vai buscar água para mim, senão eu faço isso e aquilo contigo, entendeu? Então, eu tenho poder sobre ele. Mas esse poder não é legítimo, entendeu? Porque ele não está fazendo aquilo porque ele quer. Ou então porque ele quis, entendeu? Não é uma obediência é uma obediência forçada, sabe? Então é preciso encontrar uma forma legítima de autoridade. E é isso que a gente vai ver agora. Deixa eu ver quem falou aqui, Bruno Castelo. Quem tem poder pode não ter dominação? Deixa eu ver. Quem tem poder pode não ter dominação? Quem tem poder pode não ter dominação? Não estou entendendo a tua pergunta, Bruna. Tu quer ligar o microfone para perguntar? Não entendi a tua pergunta. Tá, calma. Posso falar alguma coisa aqui, Luiz? Pode sim. Bem, eu acho que eu entendi um pouco o que a Bruna está perguntando, porque eu também me fiz a mesma pergunta. Quando você lançou para a gente qual a diferença de poder e dominação, eu fiquei pensando, poxa, mas são conceitos muito imbricados, né? É por isso que é difícil de separar, né? Então, normalmente, quem exerce um poder, exerce algum tipo de dominação. Agora, essa dominação pode ser uma dominação legal, uma dominação mais seguindo os estatutos e tal. Pode ser uma dominação mais tradicional, que o exemplo que o professor dá é sempre do patriarcado, né? Mas existem outros tipos de dominação tradicional. Esse é só que fica mais claro de entender. E pode ser uma dominação carismática, que é, por exemplo, esses presidentes populistas e tal, que as pessoas ficam venerando sem nem pensar nada a respeito, né? Normalmente, quem tem o poder pode exercer, né, um tipo de dominação. Agora, qual o tipo de dominação é que vai ser diferente? É mais ou menos assim que eu entendo. Não sei se eu estou entendendo corretamente. Não, você tá certo, ó. Presta atenção, eu vou ler aqui que eu encontrei no livro, ó. Poder é a capacidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, entendeu? Então, como eu falei antes, entre eu e meu irmão, então é uma relação social, ok?
Então, é a vontade de impor a minha própria vontade. E olha só o que ele diz sobre o conceito de dominação. O conceito de poder deve ser distinguido do conceito de dominação, que significa o quê? A probabilidade de encontrar uma obediência a um determinado mandato. Para Weber, o que importa é analisar os fundamentos que tornam legítima a autoridade. Entendeu? Então, uma das coisas que eu percebi é que o poder, ele não precisa dessa questão, dependendo da relação social, ele não precisa ter essa legitimidade. Entendeu? Como na dominação tem que ter. E é o que a gente vai ver agora, a questão da legitimidade. Então, vamos entender aqui, os tipos de dominação. Nós temos a dominação legal racional. O que é isso? É quando a obediência daquele determinado povo é apoiada na crença na legalidade da lei. Então, por que a gente obedece ao Estado? Porque a gente acredita que ele, como esse papel protetor que ele tem, ele irá nos garantir o bem comum, instaurar a ordem social, ok? E, então, a gente obedece porque a gente crê, né, nessa legalidade da lei, que ela é boa, que ela funciona. Então, é uma dominação para Weber, ok? Então, nós estamos obedecendo por quê? Porque nós cremos na lei. Nós acreditamos que aquilo é o certo. Outra, dominação tradicional. É apoiado na crença de que o poder de um mando tem um caráter sagrado, algo herdado, alguma coisa muito antiga, entenderam? Então, eu obedeço. Eu obedeço porque eu sei que aquilo é importante, é especial, entendeu? É uma coisa muito valiosa. Eu obedeço por causa disso. Ok? Outro tipo de dominação que nós temos é a dominação carismática. Como vocês já falaram, vocês estão sabendo de tudo, vocês já falaram vários tipos de dominação, então tá tudo ok. Acho que não seria um assunto muito difícil. Então, a dominação carismática, ela é caracterizada porque essa autoridade, ela é legitimada porque os indivíduos, eles depositam confiança e afeto no seu líder. Então, como o Pedro falou, foram governos populistas, né? Então, tudo nessa vibe. Então, são esses três tipos de dominação. Inclusive, o Pedro falou que eram os 3 tipos puros de dominação, que são esses aqui: dominação carismática, dominação tradicional e dominação legal racional. Basicamente, são esses 3. Vocês têm alguma dúvida? Vocês já viram isso em sala de aula, né? Tem alguma dúvida sobre esse tipo de dominação? Tá tudo ok? Já viram, né? Então, basicamente é isso. Os tipos legais é a capacidade do sociólogo tem de escolher com qual método sociológico, com qual tipo de método sociológico ele vai trabalhar. Aqueles 4 tipos de ações. E os tipos puros são os tipos puros de dominação, que a gente acabou de ver. Alguma dúvida sobre esse conteúdo? Acho que não, né? Porque foi uma coisa... Tudo ok, né? Uma coisa muito simples, foi muito pequeno, que a gente está vendo. Depois eu passo o slide para vocês e a aula eu vou colocar no YouTube, para quem não pôde vir. E agora eu vou passar a palavra para o Felipe. O Felipe tá aí, gente? Acho que tá, né? Felipe tá aí. Felipe, eu acho que ele deve ter caído. Mas ele tá aqui, ó. Ele tá aqui na tela, pois é. Vale. Felipe, tu estás aí? Foi beber água. Talvez. Então, gente, enquanto o Felipe não chega, eu vou apresentar aqui as nossas questõezinhas para a gente dar uma resolvida, tá? E sucesso. Só um minutinho. Vou apresentar aqui para vocês. Estão conseguindo ver? Tá pequeno, tá grande? Tá ok? Gente, tá ok? Vocês estão vendo, né? Tá ok. Considerando a sociologia compreensiva, que é a sociologia de Weber, com relação aos fenômenos do comportamento social e das formas sociais de dominação, julgue os itens a seguir. Dominação tradicional... Ai, gente, perdão. Eu pulei a questão. Era essa aqui, a primeira, gente. Foi mal. É a mesma coisa, essa introduçãozinha aqui, tá? Segundo Weber, há 4 tipos ideais puros de dominação. A tradicional, a carismática, a burocrática e a ideológica.
Essa a gente acabou de ver, né, gente? Errado, errado. Felipe chegou. Falei, gente, com vocês. É por causa que eu tô aqui arrumando o negócio do computador. Que tá Vocês já dando responderam a primeira. Aí tu faz a Uhum. segunda, tá bom? Sem Então, pois problema. é, o Silvio já explicou, né, gente? Só existem três. A gente já acabou de ver, pelo amor de Deus, tá bom? É isso mesmo, tá errado, tá Só bom? fazendo adentro, gente, sobre isso, o professor, como a gente já viu, antes de... Sobe aí para eles não verem a pergunta, para eles já não lendo. Só para falar só um adentrozinho. O professor, gente, ele não cobra exatamente, tipo assim, quais as formas clássicas de dominação, de tipo de ação, porque vai cair Weber e a unidade 4, né? Ele não cobra geralmente assim, ele não vai cobrar assim, e você já sabe como ele cobra. Ele cobra com um caso com uma reportagem, ou uma notícia de jornal, ou com um caso à parte, ou uma decisão judicial, algo do gênero, para botar esses conceitos, né? Todos de acordo como é feito. Por isso, às vezes, a gente fica um pouco com dificuldade e tudo mais. Mas lembrando disso sempre, a gente já vai nos atentando para ter uma boa nota, né? Para passar logo. Enfim, já acertaram a primeira questão, né? Vamos para a segunda. E essas questões são todas de concurso, né? Sabe para ler o textozinho, Luiz? Não precisa não, viu? Eu achei inútil o texto. Então vamos aqui considerando a sociologia compreensiva como relação aos fenômenos do comportamento social e das formas sociais de dominação, julguem os itens seguintes. Dominação tradicional refere-se às relações de poder cuja legitimidade repousa na crença da santidade de ordens e de poderes senhoriais. Certo ou errado? E lembrando que é uma questão tipo CESP. Então, se você erra uma questão, anula uma que você acerta. Então, vamos ver se vocês se garantem aí. Vamos para a resposta, Luiz. Todos já se posicionaram. Deixa eu ver como eles botaram. Certo. Correto, né? Todo mundo acertou, eu acho. É um conteúdo fácil, e principalmente as questões são fáceis, porque não tem nenhum caso concreto, assim, que fique mais extenso, entendeu? Então, é aquela coisa jogada mesmo, sabe? Você, vai ler o nome e o conceito meio que já explica aquele negócio. Não é uma coisa que foge muito, né? Então, é fácil fazer esses insights, né? Acho que essa aqui vai ficar mais legalzinha. Ainda sobre a Quer que eu leia? Leia, vai. Ainda sobre a teoria sociológica de Weber, surgem as denominações de tipos de dominação, dentre as quais podemos destacar a letra A. A dominação legal refere-se apenas aos indivíduos que produzem, conduzem e autorizam as leis, no caso do poder judiciário. Letra B. A dominação tradicional relacionada diretamente ao poder exercido pelas elites políticas na sociedade, em que o poder é censitário. Letra C. A dominação política pura e simples ligada a qualquer tipo de ação governamental, independente da concepção de governo em questão. Letra D. A dominação carismática relacionada à obediência a uma personalidade reconhecida socialmente, devido a preço puramente dito admiração pessoal. Começaram aqui a se posicionar. Muito bem. Vamos. Quero todo mundo aqui botando o que acha sobre essa questão. Que essa questão é exatamente para ver se vocês estão fixando o conteúdo, né? Porque de memória, espero que vocês estejam aprendendo, porque o Luiz fez a perguntinha do que foi o GED passado e ninguém fosse dar prova. Valendo 1 ponto na prova. Já tinha perdido 1 pontinho. Todo mundo já respondeu? Então vamos para a resposta, Luiz? Bora. É isso mesmo, né? Exatamente. Dominação significa o exercício da influência, que a sociedade moderna assenta-se exclusivamente na dominação racional. Quer fazer essa, Felipe? Vamos encerrar com essa, pode ser? Tá. Dominação significa o exercício de influência decisiva e determinante de uns indivíduos sobre os outros. Para Max Weber, pode-se distinguir 3 tipos de dominação: racional, tradicional e carismática. À luz desse tema, julgue os itens subsequentes. A sociedade moderna assenta-se exclusivamente na dominação racional, certo ou errado? Vamos lá.
Vamos lá para a resposta. Exatamente. O próprio enunciado meio que já ajuda, né, poder responder. E é sobre isso, né, como a gente estava falando. O conteúdo vai muito... Os conceitos vão muito relatando sobre o tema, né? Então, vocês vão entendendo muito. Exato. Geralmente, quando existem essas palavras, né, a gente já... Problema é a palavra exatamente, Pedro. Muito bem colocado. Alguma dúvida, a gente encerra a Weber, a gente fez em 3 etapas, né? Primeiro uma introdução, depois vendo o tipo de ação, que é a metodologia, né, toda, e agora a parte da dominação. Encerrando e trabalhando totalmente com o tema, sendo que vocês já viram, sendo que vocês já estão na unidade 4, né, com o professor. Essa é a unidade 3, os clássicos da sociologia, e a gente acaba vendo todos os clássicos, desde Marx, desde Durkheim, desde também Comte, que a gente viu aqui no GED+, né, trabalhou um pouquinho com mais atenção aqui com ele, e terminando por agora, né, o Weber, e partindo para a aula de segunda, o penúltimo GED de conteúdo, que vai ser sobre a unidade 4, que eu acho que vai ser mais um debate. Então, tipo, vai ser importante, né, para quem precisa ficar na chamada, né, para ganhar os pontinhos, para vir, né, para ter a quantidade de aulas assistidas, né, para ganhar o ponto e o certificado. E também, eu acho que seria bom a gente ligar as câmeras na segunda, se organizarem, eu estou avisando aqui antemão, porque vai ser um debate, ou ligar o microfone, né? Porque vai ser um assunto bem, assim, precisa da participação, né? Como o professor está lendo as coisas, decisões. Então, o Luiz vai... Qual o nome? Vai fazendo essa mediação comigo e com vocês, de tipo uma roda de conversas, um debate. Gente, sim, vai ser muito bom. Ligue as câmeras. Se não quiser ligar no penúltimo, vamos ligar lá mesmo no último, né? Que aí a gente fica tudo ok, né? A gente vai conversar mais, então vai ficar top. Liguem, vocês vão gostar. Já tô ligado aqui, eu não tinha ligado antes que eu tô com a careca assanhada. Não tem problema, bom é a participação, todos aqui, todos juntos. E deixa eu te falar para vocês, no último GED também eu acho importante, já que vocês entraram, né, na universidade por meio EAD, né, talvez não saibam todos os projetos, grupos de pesquisa, como ser um monitor, né, que a gente falou um pouco mais no início, mas a gente pode falar agora no final, já que vocês... Uma dica, né, já que todas as matérias que vocês passarem agora do primeiro semestre, vocês já podem ser monitores dela, né, quando abrir o processo seletivo para monitoria, que só abre lá no início do próximo ano, né? Mas, no caso, todas as matérias que vocês vão passar, inclusive sociologia, vocês podem ser os próximos monitores, né? Para a próxima... Eu acho que abre, Felipe, no final do... Final do segundo semestre. No final desse ano, né? Entendeu? Aí vocês ligam, fiquem atentos, se vocês quiserem ser, não só de sociologia, mas também de outras matérias que vocês tiverem esse fascínio. E depois fiquem atentos, façam a prova, e é isso aí. Felipe, Luiz, uma pergunta, já que vocês abriram aí para outras questões. Grupos de pesquisa, como é que a gente sabe quais são os que existem e como fazer para se aproximar? Pedro, tu vai ligar, sabe para onde? Para no PESC, que eu também tinha essa mesma dúvida. Aí tu vai perguntar quais são os grupos de pesquisa que estão ativos, que estão funcionando. Aí ela vai te mandar maiores informações, aí tu dá teu e-mail para ela, entendeu? Liga para a Unifor, no número geral, e depois pede para te transferirem ou te darem o número do ramal da NUPESC, que é o núcleo de pesquisa da Unifor, certo? Além dos grupos de pesquisa, nós temos os projetos de extensão, que a Larissa está fazendo parte, não sei se mais alguém está fazendo parte, a Jeane, eu, o Felipe, certo? Que é o projeto de cidadania ativa, não só esse, como também outros. E qual a diferença do projeto de pesquisa para o projeto de extensão? Isso vocês viram na aula de elaboração, né, gente? Né? Ou pelo menos era para terem visto, né? Então, de extensão, se a gente não tivesse nessa pandemia, óbvio, a gente iria além dos muros da faculdade, entendeu? A gente ia no povão, a gente ia botar a mão na massa mesmo, entendeu? Então, o projeto de pesquisa, ele é mais dentro da Unifor, sabe? Então, tá, é isso que o Luiz ponderou certíssimo. O NUPESC vai mostrar todos os grupos de pesquisa e tem, eu acho que 2